Sejam bem-vindos ao webinário de Tendências e Insights para Brechós, essa versão gravada que ficará disponível para vocês até fevereiro de 2023. Então, aproveitem e assista quantas vezes for necessário para que todas as informações sejam absorvidas por vocês e para aproveitar da melhor maneira possível todo esse material aqui, porque tem muita coisa bacana. Então, vamos começar. Vou me apresentar primeiro, para quem não me conhece direito, meu nome é Bruna Guassi, eu sou formada em moda e trabalho com isso há muito tempo já passei por diversas áreas dentro do mercado, desde vendas até estilista, compradora, realmente bastante coisa. E os últimos 4 anos eu foquei bastante na moda circular e no mercado de brechós. Então eu tive um brechó, o brechó, até 2019, de 2018 a 2019, eu coorganizei a Feira Novo de Novo aqui em São Paulo, de 2018 a 2022 agora, e tenho feito a mentoria para brechós desde 2021, além da produção de conteúdo, né, que é como muitos de vocês provavelmente me conheceram dos vídeos do YouTube. E como que eu tento ajudar os brechós, né? Ajudando com toda essa minha experiência no mercado de moda, com diversas funções que eu tive, eu fui acumulando bastante experiência. Experiência essa que eu quero trazer para vocês. Então, esse webinário, por exemplo, ele foi muito pensado, porque no mercado de moda a gente sempre tem palestras de tendência. Tendências estéticas, né, tipo a cor do ano, a blusa que vai estar em alta, a modelagem X, o desfile, como que foi, mas também sobre tendências comportamentais, que é o que eu trago aqui para vocês. Então, nessas minhas pesquisas, né, eu já pesquisava tendência quando eu trabalhava como estilista, por exemplo, e era uma coisa que eu gostava muito. E eu comecei a fazer essa pesquisa, então, do mercado de brechós e aqui estamos. Então, eu tento realmente trazer toda essa minha experiência aqui para vocês. Pontos importantes, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos para vocês saberem, né, se situarem um pouquinho do que está acontecendo aqui nesse webinário. Então, o que são as tendências? É importante a gente pontuar isso, porque justamente como eu estava falando agora, eu não vou trazer tendências estéticas para esse webinário. Então, a gente não vai falar sobre a cor, que vai ser a próxima cor do ano, ou nada do tipo. A gente vai trazer tendências comportamentais do mercado, tá? E o que são tendências, né? Independente de tendências comportamentais ou tendências estéticas. São padrões que são identificados e as tendências são um direcionamento que esse padrão leva. Então, por exemplo, quando a gente vai analisar desfiles, como a gente identifica que uma tendência está nascendo? Quando a gente verifica o mesmo detalhe, em vários desfiles. Então, por exemplo, se a gente identifica que tem um desfile que usou franja, um outro desfile que usou franja, e aí na próxima temporada outros desfiles usaram franja, a gente começa a ver aí uma tendência a nascer. E a tendência comportamental é quando a gente vê um grupo se comportando de uma maneira X e conecta com outro comportamento de um grupo Y, que faz sentido no comportamento geral. Então, é muito sobre observação, pesquisa e estudo. E aí, isso já puxa o gancho para como esse estudo foi feito, né? Ao longo de um tempo, eu pesquisei bastante sobre o mercado de brechós, lendo muitas reportagens, vendo muitos vídeos, documentários, sobre o mercado no geral, tanto do Brasil quanto de fora. É muito material de fora, tá? Porque tem muita coisa acontecendo por lá. Então, eu tracei tendências baseadas em dados, baseadas em observações, baseada no que eu realmente vejo que está acontecendo e que tem um potencial de crescimento, tá? Então, esse estudo tem muitos dados, eu vou trazer aqui para vocês, vocês vão ver, e tem muitos dados de mercado no geral. Como eu venho do mercado de moda, eu estou sempre ligada em tudo que está acontecendo. Então, esse estudo aí levou um tempo para ser feito, vocês vão ver que ele está bem completinho. Inclusive, tem diversos links no final dessa apresentação, que eu acho que vocês precisam muito acessar, porque são links que eu acessei, por exemplo, para fazer isso aqui, tá certo? E o que são insights? Os insights são ideias, são pontos de vista que surgem a partir de alguma coisa. E muitas das vezes a gente fica perdido com o que a gente vai fazer com tal tendência, com tal informação. E eu já trouxe os insights que são insights pessoais.
é o que eu trabalharia dentro daquela tendência, entendeu? Então eu trago insights para vocês terem noção de como vocês conseguem trabalhar todas as tendências que eu vou apresentar aqui para vocês, independente do tamanho que o seu brechó for, tá certo? E se também não for um brechó, se for um serviço, o que você quiser trabalhar dentro do mercado de brechós. E como aproveitar esse material da melhor maneira possível? Tem os links no final da apresentação, tem link pra caramba. Tem link de reportagem, tem link de vídeo, de documentário, além de links de plataformas do mundo inteiro de second hand, resale e brechó, tá? Então, o que eu aconselho vocês? Abra uma pasta no favorito de vocês, do navegador de vocês da internet, e salvem todos os links. Coloca estudos, tendências, brechós no nome da pasta e vão vendo aos poucos. Vão conhecendo esses brechós, essas plataformas aos poucos, vão acessando esses links aos poucos, porque isso vai fazer muita diferença no trabalho de vocês e é muito importante, ok? Então essa eu acho que é a melhor maneira de vocês conseguirem aproveitar os links do final da apresentação, e toda a apresentação vocês vão ter baixado em PDF, então acho legal vocês revisitarem de tempos em tempos. Porque essas tendências, elas não são só para daqui 6 meses, para daqui 6 meses ou 1 ano, elas são tendências que a gente vai ver realmente, a evolução delas com o tempo, então é muito legal de vocês revisitarem também esse material. Vamos começar falando sobre um panorama do mercado global e o mercado nacional. Primeiro, então, a gente vai falar do mercado global. Aqui eu trouxe para vocês 4 gráficos do Resale Report de 2022 da ThroitUp. A ThroitUp faz esse report anualmente, até, a partir de uns anos atrás, e é até interessante ver os dos anos anteriores para vocês acompanharem como foi a evolução até do próprio report, sabe? Hoje ele é muito completo. É impressionante, é um dos melhores do mercado. E esses 4 gráficos dizem bastante para a gente. O link desse report completo está aqui na apresentação, mas eu trouxe esses 4 para a gente fazer uma análise bem bacana. Esse primeiro report aqui, que é o superior da esquerda, ele indica o crescimento do mercado por continente e região, certo? E é muito importante a gente ressaltar que nós, o verdinho, somos o menor, a menor fatia desse bolo todo, desse faturamento todo do mercado de brechós. Eu vou usar algumas expressões, né, aqui ao longo do webinário, e resale é uma delas, porque lá fora eles falam mercado de resale, tá? Então, quando eu falar resale, quer dizer brechó, quer dizer esse mercado de segunda mão e tudo mais. Então, aqui hoje, a gente está em 2022, a projeção de faturamento global é de 119 bilhões, tá certo? E olha como a gente é pequenininho e como os norte-americanos realmente estão dominando o mercado. E é engraçado sim, porque eles realmente vão manter, né, essa liderança, e a Europa em segundo, né? E olha o crescimento da Ásia, é muito grande também. É um mercado que está em potencial. E aí o que eu queria ressaltar aqui para vocês é que a gente tem muito potencial para ser trabalhado. Então, olha o tamanho que eles são. Por isso que muitos dos exemplos que eu vou dar aqui é do mercado norte-americano, porque eles realmente estão na frente nesse mercado de brechós, nesse mercado de resale, e a gente tem muito a aprender com eles, tá certo? Esse outro gráfico aqui diz muito, tem muita relação com esse que a gente viu agora, porque esse gráfico inferior esquerdo, porque eles falam quanto que os continentes estão crescendo nesse mercado por ano. Então a Europa, por exemplo, ele é o segundo líder de mercado, mas ele está crescendo 2 vezes mais rápido a cada ano. Já o sul-americano é 4 vezes. Então a gente também está tendo essa aceleração, a gente está correndo atrás do que é nosso, a gente quer realmente fazer bonito, né? Então, mas eu acho que a gente tem muito a explorar ainda. O norte-americano, gente, ó, 8 vezes. Então, assim, eles realmente estão lá na frente. Esse outro gráfico aqui, superior direito, é importante a gente entender que lá nos Estados Unidos, principalmente, né, eles separam o mercado de brechós, o mercado de resale, o mercado do second hand, que é legal a gente falar, né?
O mercado de second hand em 2 grandes pilares, em 2 grandes nichos, não pilares, nichos. O mercado de resale, que eles falam, é esse mercado do novo brechó, principalmente plataformas online. Então é um mercado mais novo, é um mercado que entende a roupa usada de uma forma mais inovadora, que quer atrair novos consumidores. É esse novo brechó, tanto que o resale só aparece aqui no gráfico lá por 2014 de uma maneira bem pequenininha. Então é essa nova visão de brechó mesmo, tá? São grandes players, grandes plataformas, e aqui eles conseguem mostrar o quanto o faturamento do resale está aumentando e tem uma projeção muito grande. Os, o traditional thrift and donation, o que é isso? São os brechós tradicionais, bazares, ONGs, brechós físicos que já existiam, porque antes de 2014 já existiam, né, vários brechós lá nos Estados Unidos, então são brechós mais tradicionais que continuam crescendo. Tá vendo? Mas não no ritmo que o resale vai crescer, porque os investimentos no mercado de resale mesmo é muito grande, tá? Essa divisão que eles fazem lá não é uma divisão que a gente faz aqui, e assim, não vou me aprofundar muito nisso agora, mas é legal de vocês pesquisarem, tá? E aqui embaixo diz muita correlação sobre isso, porque é um gráfico que mostra quais, nichos, né, dentro do mercado estão sendo mais valorizados, estão realmente com uma maior potência de crescimento. E o online resale é o que sai na frente, seguido pelo offline thrift and donation. Por quê? Por exemplo, a Goodwill, que é uma líder, né, desse segmento de doação. Ela foi ter site há pouquíssimo tempo, e agora que eles estão realmente querendo fazer um site legal, uma curadoria legal dentro do online. Então o físico ainda é muito forte, principalmente essa parte de doação lá nos Estados Unidos, que é muito grande. Imagina um bazar ter todo o seu estoque, todo o seu inventário online, é muita coisa. Então, o físico continua crescendo, desses brechós menores, né, o thrift, que eles falam que são os brechós, são incríveis, tá, não é desmerecendo nem nada, são muito bons, mas eles têm um limite de crescimento, justamente pelas questões que a gente vai falar a seguir, mas eles têm um limite de crescimento. O físico tem um limite, né, de crescimento, e o online ele é mais, com tecnologias, né, apostando em tecnologias, ele consegue ser mais escalonável, tá certo? O mercado em expansão no mundo todo está crescendo 3 vezes mais do que o varejo tradicional de moda. Gente, essa informação é importantíssima para a gente entender por que está todo mundo olhando agora para o mercado de usados, para o mercado de second hand, tá? Então, a gente está crescendo numa velocidade muito grande, e principalmente lá fora tem muito mais gente olhando para esse mercado. E eu acho que aqui no Brasil a gente vai começar um movimento muito grande do varejo tradicional olhar para a gente. A gente vai mencionar isso mais para frente, mas é muito importante essa informação. E 40%, mais de 40% dos consumidores americanos nunca compraram roupas de segunda mão, segundo o BOF Insights. Isso é uma informação muito importante, porque o mercado norte-americano, como vocês puderam ver, ele é muito grande e mesmo assim ainda não consegue acessar 80% da população, 70%. Então, eles realmente estão atrás de tecnologias e estratégias boas para captar esses consumidores que nunca compraram, né? Eles querem entender por que esses consumidores nunca compraram e realmente ir atrás deles. 9% é o espaço médio que roupas de segunda mão ocupam dentro do guarda-roupa norte-americano, ocuparam em 2021, com projeção de 18% em 2031, 10 anos depois. Eu não consegui a informação de quantas peças tem um guarda-roupa médio, tá? Do americano. Mas eles são muito consumistas e a gente pode apostar aí que é um número grande e maior até do que o guarda-roupa brasileiro. Digo isso pois temos também esse dado de porcentagem do guarda-roupa do brasileiro e é importante a gente mensurar que o guarda-roupa do americano, eu tenho a impressão e a visão de que é maior do que o guarda-roupa brasileiro, ok? Mas é uma informação muito importante e pensa que um guarda-roupa pode ter, sei lá, 200 peças
Isso quer dizer que uma média de 20 peças aí são peças de brechós. Então, só para a gente ter uma noção. O Etsy comprou o Depop, de olho na geração deles, compraram o Depop, se eu não me engano, foi ano passado, por 1,62 bilhões de dólares. Então, é bastante dinheiro. A Etsy já é uma plataforma tradicional na venda de usados, venda de artesanato, só que eles queriam uma conexão maior com a geração Z, que é a próxima geração que vai consumir bastante. Por isso, eles compraram a Depop, que é um aplicativo bem legal, a gente vai falar dele mais para frente. A Vestiaire Collective é um dos grandes players, assim, do mercado, e eles são europeus, fundados na Europa, né, eles atendem o continente europeu, porém eles estão querendo ser uma plataforma global. Eles querem ser um estoque global de resale. Então, a gente está aqui no Brasil, a gente vai poder comprar uma peça em Portugal, uma peça na França, alguém que está na Austrália vai poder comprar uma peça dos Estados Unidos. Eles querem ser essa plataforma global. E para isso eles compraram recentemente a Tracy, que é uma plataforma norte-americana que vai entrar em desuso, eles vão desativar a plataforma no começo de 2023 e todos os norte-americanos que eram usuários da Tracy passam a ser usuários da Vestiaire, certo? Então, se eles têm o objetivo de uma hora estarem aqui, ser um estoque global, uma hora eles vão chegar aqui no Brasil, aqui na América do Sul, tá certo? Então é bem bacana a gente estar de olho nesse movimento aí. Mercado chinês. Atualmente ele é avaliado em 8 bilhões de dólares, com projeção para 32 bilhões em 2025. É um salto bem grande se a gente pensar que a gente já está em 2022 e em 2025 é logo aí. E eles têm realmente uma potência muito grande dentro do mercado asiático. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o mercado chinês, mas principalmente no nicho de luxo. Eles estão com umas projeções bem bacanas, tá? Sem um grande líder no segmento, as plataformas continuam fazendo rodadas de investimento e adquirindo outras plataformas para sua expansão global. Essas rodadas de investimento são muito para captação de recursos para investir em tecnologia. A gente vai falar mais sobre tecnologia, mas é isso o que vai impulsionar o mercado de resale e trazer diferencial para as plataformas daqui para frente. Então, eles estão correndo atrás para ver quem vai ser a grande Amazon do resale, digamos assim, lá fora, porque é isso, né? A Amazon é o grande líder do varejo de e-commerce. Né, o varejo online. E eles querem ver quem que vai ser a grande Amazon aí do resale. A ThroidUp está nessa disputa, né, uma grande plataforma dos Estados Unidos, norte-americana, também abrange o Canadá, e eles compraram recentemente a Remix, que é uma plataforma do leste europeu. Ele ainda não atende toda a Europa. Mas eles compraram essa plataforma, ainda mantém como Remix, mas está lá Remix by ThroidUp, porque eles querem também entrar mais no mercado europeu, porque eles também têm esse objetivo de ser global. Então, e eles fazem muita coisa. Vocês vão me ver falando muito aqui da ThroidUp, porque eles realmente impulsionam o mercado de diversas formas. É uma plataforma muito legal. Então, não é uma plataforma premium, de peças só premium, você encontra peças de diversos valores. É uma plataforma muito interessante de estudar, ok? E entendendo, vendo todas essas reportagens, vendo entrevistas de CEO, entendendo quais são os grandes desafios para o mercado crescer lá fora, principalmente, mas que também serve para a gente, no mercado no geral, qual que é o desafio global dessas plataformas de resale? A escala. A gente estava falando agora que tecnologia para ser um produto escalonável de uma forma mais barata e mais rápida e mais eficiente. Então, por que que a escala é um problema? Porque você tira foto de um produto, você não tem muitas unidades para vender daquele produto. Você tem uma unidade para vender daquele produto, certo? Então, é difícil você bater foto, fazer descrição, toda uma operação para uma peça por produto, uma unidade por produto, né? A Amazon, por exemplo, são diversas unidades por produto que ela vende. Então, é mais fácil de fazer a escala dessas vendas. Então, a escala é um grande desafio e as tecnologias estão aí sendo desenvolvidas para ajudar nessa questão. Marcas de moda tradicional.
Por que que as marcas de moda são um obstáculo a ser vencido também? Porque a gente está crescendo 3 vezes mais no mundo todo, do que o varejo tradicional. E a gente está pegando uma fatia do bolo deles e eles vão se incomodar com isso, né. Então, ou eles vão abraçar o mercado junto com a gente, tentar fazer parte disso, ou eles vão realmente, tentar barrar, o nosso movimento, o nosso mercado. Então tem marcas que realmente não se interessam em abraçar o movimento. A Hermès recentemente disse que não tem interesse nenhum em trabalhar com resale, que acha isso um desrespeito com o consumidor deles, que está adquirindo um produto novo. Então eles não têm interesse nenhum, né, em trabalhar com essas ações de resale, sendo que tem muitas marcas que estão. Então a gente tem, né, marcas que estão muito interessadas, mas também tem marcas que a gente sabe que vão ser uma pedrinha no nosso sapato. Operação é a mesma coisa da escala, então a gente tem que fazer muita coisa para a operação ser cada vez mais rápida e cada vez mais eficiente num curto espaço de tempo, para vender mais e para atender melhor o público. Então, melhorar as operações de site, operações físicas, experiência do consumidor, melhorar a operação no geral. Então, tecnologia também está aí para isso, e as inovações também estão aí para isso, para a gente melhorar a operação de trabalho, tá? Em diversos nichos, e cada nicho tem o seu gargalo, o seu calcanhar de Aquiles, o que a gente precisa melhorar mesmo. Confiança no produto de segunda mão. Esse é um tópico muito importante da gente falar, porque é aonde a gente ganha ou não o consumidor daqueles, por exemplo, que nunca compraram, sabe? É um produto de segunda mão, é aí que a gente consegue ganhar eles. Então, isso é um trabalho do mercado no geral. Então, é importante cada brechó entender o seu papel nisso e entender que se o consumidor compra de um brechó uma vez e dá errado, ele não vai ter uma segunda chance, ele não vai querer dar uma segunda chance tão rápido, principalmente para brechós online, tá. Então é difícil, quando o consumidor a primeira compra dele é uma compra ruim em brechó. Então a confiança no produto de segunda mão é uma barreira a ser vencida também, e acessar os consumidores e fornecedores que ainda não fazem parte desse universo, por exemplo, esses 40% que a gente estava falando dos norte-americanos, que ainda não compraram em brechó. Então, traçar estratégias, tecnologias, entender como, acessar, esses consumidores. E agora, então, a gente vai falar sobre o Brasil, qual é o panorama do mercado atualmente e quais suas potências, né, o que temos previsto por aí. O mercado potencial tem 24 bilhões de faturamento em reais previstos para 2025. Super importante a gente sempre prestar atenção na conversão da moeda. Até agora a gente estava falando de dólares e agora a gente está falando em reais. Por exemplo, o mercado chinês, que a gente estava falando, atualmente ele é avaliado em 8 bilhões de dólares. E o potencial dele para 2025 é 32 bilhões de dólares. O nosso é 24 bilhões de reais, para a gente entender a proporção, certo? Segundo o reporte do Enjoei, esse reporte também está nos links do final da apresentação. Segundo esse mesmo reporte, 56% dos brasileiros declararam já ter feito ao menos uma transação de compra ou venda de artigos de usados. Isso bate com uma informação desse outro gráfico aqui, do reporte do Modifica. Esse reporte aqui que também está nos links do final da apresentação, aonde, a gente tem um dado de 40% já comprou pelo menos uma vez. Então a gente pode colocar aí uma média de 50%, né, de acordo com as pesquisas, de pessoas que já compraram pelo menos uma vez em brechó. O que eu quero, ressaltar? Compro com frequência, aqui 30%, nunca comprei, não tenho interesse, quase 20%, e nunca comprei, mas não me importaria, é quase 10% da pesquisa. Então assim, por que que eles ainda não compraram? A gente precisa sempre se perguntar isso e tentar acessar essas pessoas. O não me interessa, a gente precisa entender também por que que não interessa. Mas esse público aqui é mais interessante para a gente trabalhar num primeiro momento. Continuando, por que, né, que os brasileiros compram?
porque eles querem acesso a itens premium por preços mais baixos. Então, eu sempre costumo falar na mentoria, que o papo sobre sustentabilidade é muito verdadeiro quando a gente fala de brechós. Eu acredito nos brechós que falam sobre sustentabilidade quando o valor é algo verdadeiro no negócio deles, mas não é por sustentabilidade que as pessoas compram ainda, a maioria, né, a grande maioria. Elas querem sim comprar peças mais baratas. Então, sabendo disso, a gente tem que traçar estratégias para mostrar o quanto os nossos itens realmente valem mais a pena do que itens novos, ok? 12% é o espaço médio de roupas de brechó dentro do guarda-roupa do brasileiro. Lembra que a gente tinha visto que era 9% no do norte-americano? A gente está bem próximo. Então, é um número que você pensando, é um número bacana, mas ainda é bem baixo. A gente pode explorar muito mais do que isso. Iguatemi e etiqueta única. Esse ano o Iguatemi comprou 23,8, por cento, 0,8% do etiqueta única por 27 milhões. E eles têm a intenção de assumir total a operação daqui 3 anos. Então a gente vai ver bastante mudança aí na etiqueta única e o Iguatemi, que é um grupo super forte, né, no mercado de luxo, apostando nesse segmento também muito importante esse movimento. O Enjoei teve um volume bruto de vendas de 271 milhões de reais de janeiro a março desse ano e um aumento de 58% num período igual de 2021. Então, é interessante a gente entender esse movimento aqui dos 58%, de aumento, porque a gente vem de uma pandemia, a gente vem de um momento muito incerto, e é muito bom ver que eles tiveram esse crescimento no faturamento no volume bruto das vendas, tá? Muito importante, porque dá uma esperança pra gente e dá um panorama de que a gente tá evoluindo também. A Gringa, volume bruto das vendas de 22 milhões nos últimos 12 meses. E eu não sei se vocês conseguiram acompanhar essa novela, eles quase foram vendidos para o Enjoei. Ficaram meio na dúvida, no final o Enjoei declarou que tinham comprado, mas não tinham, então a Gringa se mantém independente, não faz parte do Enjoei. O das roupas faturou 6 milhões em 2021, e é interessante a gente falar, por exemplo, do das roupas, porque a Gringa e o Enjoei são brechós que nasceram digitais também, né, a Gringa também físico, mas muito nativos digitais, já nasceram online, já nasceram com essa proposta de ser online. O das roupas, ele nasceu com a proposta de ser um brechó físico. O online dele surgiu na pandemia, e é interessante a gente ver um faturamento legal de um brechó físico, sabe, também físico. Então, a Gringa também tem a loja física, mas muito do faturamento é online, e o das roupas, também tem o online que é forte, mas o forte deles também é o físico, e eu acho muito interessante a gente ter esses dados aqui. O Capricho à Toa é um monumento dos brechós, vamos dizer assim. Eu brinco que todo brechó, todo dono de brechó tem que conhecer o Capricho à Toa para entender a potência de um brechó físico, né, onde a gente consegue chegar, onde já chegaram, e também tem que vender para eles, pra ver quanto eles pagam, mas principalmente para ver a operação de curadoria deles. Eu acho muito incrível, assim, então eu acho que é isso, é um monumento dos brechós, eu realmente acho interessante, e uma vez eu fiz uma entrevista com eles, reposição física de até 2.000 peças por dia, então assim, muita coisa mesmo. Segundo dados da ferramentas de buscas do Google, as pesquisas por peças de segunda mão cresceram 572% no Brasil entre os primeiros semestres de 2019 e 2022. Gente, guardem esse número, 572% a mais. É muita coisa. E se você não está no Google, você está perdendo tempo e dinheiro, né? Então, assim, você tem que estar no Google. Eu digitando algumas palavras-chaves, eu preciso achar o seu brechó, eu preciso achar o seu trabalho, porque senão, a gente está fazendo alguma coisa de errado. Então, como que eu faço isso? Tem diversas estratégias que a gente pode traçar para você estar no Google, mas é muito imprescindível o seu brechó aparecer por lá, ok?
Um relatório do Sebrae, com bases em dados da Receita Federal, aponta que o número de lojas aumentou, né? O número de lojas de brechó aumentou 48,5% no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período de 2020. Quando a gente fala de Sebrae, Receita Federal, a gente está falando de brechós que possuem CNPJ. Então, aqui a gente está falando de um aumento de quase 50% de brechós que possuem CNPJs, novos brechós com CNPJ. Mas a gente tem que considerar um mercado informal de brechós também que ainda não possui CNPJ. Então, esse número deve ser muito maior, tá certo? E importantíssimo ter CNPJ, tá, gente? A gente tá rumo aí a uma profissionalização do mercado e eu acho que ter o próprio CNPJ diz muito sobre isso. Mostra para o público que você é mais profissional, que você se considera realmente uma empresa e para o seu trabalho também é muito importante. E, de acordo com o levantamento do estado de São Paulo, o volume de vendas em 2022 deve crescer 30% no setor, sendo que no ano passado o faturamento foi de 9,2 bilhões de reais. E a gente está falando de uma das maiores economias do Brasil, né, o estado de São Paulo. Então, se a gente for pensar ali que a nossa potência em 2025 é 24 bilhões, com certeza o estado de São Paulo vai ser muito responsável por aqueles 24 bilhões. Principalmente porque é isso, é uma das maiores economias do Brasil, se não a maior economia, né, do Brasil, e é um boom dos brechós aqui no estado de São Paulo. Eu vivo, né, essa cena aqui em São Paulo e é muito brechó nascendo todos os dias. É uma cena que tá realmente fervendo aqui. Então, potência mesmo, viu, gente? Quando a gente pensa: "Ah, mas será que não tem muito brechó?" Tem, bastante, mas a gente tá só no comecinho do nosso trabalho. Então, tivemos aí um panorama geral do mercado global e Brasil, tá? Para a gente entender onde estamos situados. E agora vamos para as tendências.